Todo mundo tem um sonho. O meu era ter a minha família. E ele começou quando eu conheci o Daniel. Namoramos, noivamos e casamos. E quando eu finalmente tinha realizado o meu sonho, começou o meu pior pesadelo. Comecei a sentir muita dor no estômago, muita azia, passando muito mal. Inclusive, naquele mesmo ano, eu já tinha feito check-up e tinha dado tudo certinho, os exames, mas comecei com esses sintomas de uma hora para outra. Devido às dores que ela sentia constantemente, então a gente começou a ter ali algumas visitas mais regulares ao médico, porque ela vinha, sentia dores, a gente ia, eles medicavam e voltava para casa. Fazia exame, repetia exames e então veio o diagnóstico final. O doutor falou assim, olha, você está com câncer. Tratava de um câncer altamente agressivo. O médico então leu para mim o diagnóstico, falou, olha, você tem um câncer muito agressivo, que em poucas horas ele dobra de tamanho, ele tem metástase, eu não tenho como te dar uma esperança tão grande, ele falou para mim, né? É tanto que todas as vezes que a gente pensava que viria uma notícia boa, vinha uma coisa pior ainda. Por mais que os médicos eram bons, por mais que a gente tinha todo o amparo médico, mas era uma situação que fugia da condição deles também. Então, aquele câncer começou a se alastrar de uma forma assustadora, ao ponto do médico, quando viu ela, falou, ó, não tem condição, vamos ter que te internar hoje. Diante de toda essa situação, essa pressão do mal ali, como se Deus tivesse me abandonado na hora que eu mais precisava. Mas eu lembro que ali eu amarrei, ignorei aquela voz do sentimento que era muito forte. E eu falei para Deus, meu Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu não estou entendendo nada, o porquê que está acontecendo. E eu também não quero entender o porquê. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. E Deus falou comigo ali naquele momento. Eu me lembrei do voto que eu fiz com Deus lá atrás. E eu prometi para Deus, ali eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu fiz uma aliança com Ele. Uma aliança de sangue, de vida, que eu prometi para Ele, que tudo eu ia suportar por amor a Ele. E eu parei imediatamente de me ver como uma coitadinha, como uma injustiçada. E na hora Deus falou comigo que aquela doença não era para minha morte, mas para a glória de Deus. Para hoje eu estar aqui testemunhando isso. Porque foi muito difícil. Na hora o mal veio com tudo para cima de mim para abalar minha fé. Mas eu me lembrei desse voto. Quando eu vi a Priscila naquela situação totalmente debilitada, não nos restava uma outra alternativa, senão o altar. Eu falei, é tudo por tudo. Meu Deus, o altar vai dar uma nova vida para minha esposa. E tudo piorou mais ainda, porque tiveram várias complicações. Eu estava usando um dreno no tórax e aquilo me causava umas dores terríveis, né? Tava um quadro assim o pior possível, mas dentro de mim eu tinha certeza que Deus ia honrar, né? Então a gente viu ali a Fogueira Santa como uma oportunidade, não de comprar o milagre, mas de provar para Deus a nossa fé, através da nossa entrega. Porque a Fogueira Santa não é isso, não é a compra de um milagre, mas é a gente mostrar a nossa confiança com atitudes. E foi o que a gente fez. Eu estava ali ainda internada, mas o meu marido, ele foi lá e pegou tudo que a gente tinha, tudo. Tirou ali o chão dos nossos pés. Para mim, aquilo ali foi a grande oportunidade da minha vida. Que eu falei, agora eu tiro a minha esposa daquela situação. E aí eu me lembro
que a gente estava muito apertado por conta de tudo que vinha acontecendo. E era uma situação muito engraçada, podemos dizer assim. Porque eu chegava em casa, eu colocava os olhos em algum objeto pessoal e Deus falava, ó, você vai aceitar sua esposa morrer? Eu quero isso. E aí eu ia ver um jeito de vender aquilo. E assim a gente foi gerando ali o nosso sacrifício. Todo dia, praticamente, dentro daquela semana, eu ia gerando uma parte do meu sacrifício e colocando no altar. A mãe dela, que morava no exterior, veio, trouxe alguns presentes pra gente. E eu me lembro que ela trouxe um relógio muito bonito e ela me presenteou. E eu nem cheguei a tirar o relógio do plástico. Deus falou, ó, você vai com esse relógio no enterro da sua esposa ou você vai colocar ele aqui no altar para eu poder tirá-la daquela situação? E assim, tudo que Deus foi pedindo, a gente foi colocando. Geramos ali um montante que, humanamente falando, a gente não teria condições de fazer. Mas a revolta era tanta que eu disse, não, é vida ou morte. Ele falou assim, não, eu vou subir o altar. E pela fé você vai estar indo subir junto comigo. E eu falei para ele, pela fé eu também vou estar subindo. Mas eu estava lá, naquele leito do hospital. Mas ele foi lá e subiu o altar com o nosso voto. E foi assim, uma experiência tão forte que naquele mesmo dia é como se eu já me vi curada. Tinha uma terapeuta ocupacional, que eu me lembro, ela ia lá dar atividade para a Priscila. E muitas das vezes a Priscila, mesmo debilitada, tinha sempre uma palavra para dar para ela. E ela falava, não, foi eu que vim aqui te ajudar e é você que está me ajudando. Foi assim, imediata a resposta, né? Como eu falei, começando dentro da gente. Dentro da gente, a gente já passou a ter essa certeza, essa força, essa fé. Porque tudo isso que a gente passou, nada eu atribuo à minha força humana, não. Minha força humana acabou quando eu recebi a notícia. Mas aí entrou a força do Espírito Santo, a força desse voto, né? E foi assim muito rápido. No outro dia, eu estava com dreno ainda, aquilo drenando, era uma dor horrível. Aquele líquido que ficava drenando já estancou, né? Nos exames, aquele ar que estava ali na cavidade entre o pulmão e a pleura, aquele líquido, desapareceu. E quando fez ali aquele exame chamado PET scan, viu que não estava, sumiu. Né? Não estava mais espalhado, não estava em lugar nenhum ali, aquilo já estava regredindo a doença, já estava em regressão. E assim, ficou provado que não foi o tratamento, não foi medicação, foi Deus, foi a fé. O médico ele veio assim até mim, com os olhos até cheios de lágrimas, ele falou, Priscila, eu nunca vi isso. Eu só posso dizer que isso na sua vida foi a mão de Deus. E fui melhorando, fui ganhando peso, a cada semana ia ali ganhando mais peso, me sentindo mais forte, mais saudável, até o ponto que eu fiquei totalmente recuperada, né? Deus me deu um cabelo novo, muito melhor do que o que eu tinha antes. Não é peruca. Antes eu já estava com o cabelo cheio de fio branco e Deus me deu um novinho, pretinho. Né? Então, assim, Deus fez a obra por completo, e foi, assim, extraordinária a forma que Ele agiu. Quando eu olho para a Priscila hoje, o que eu consigo ver é a imagem de Deus. Pois a Priscila estava ali morta, eu posso dizer isso claramente, porque ela reviveu. E o que me sustentou diante dessa luta não foi a minha própria força, mas o que me sustentou foi a força desse voto que eu fiz lá atrás com Deus. Quando eu entreguei a minha vida e eu falei para Ele, meu Deus, eu vou suportar tudo por amor a Ti, não importa, né? Então, assim, não é aceitar o problema, mas é crer, é confiar até o último momento.